Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Clube do Livro Espírita, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Está conosco hoje, ou melhor dizendo, retornando ao nosso programa, Lucas Leivas Amorim. O Lucas é trabalhador da Sociedade Espírita Dr. Vitor Mena Barreto e é também responsável pela seção de comunicação da UME, da União Municipal Espírita de Santa Maria. E o Lucas é João, e é verdade, o Lucas é João, e vocês vão saber quem é esse João que Lucas deixa de ser Lucas para se tornar João. Lucas, ou João, enfim, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Jader, pelo convite, por poder retornar. Também agradeço a todos que estão nos assistindo. E é um prazer poder retornar e falar, né, sobre essa peça de teatro que aconteceu, esse espetáculo, né, que foi marcante para mim, digamos assim, como a primeira atuação num palco, né? Foi a convite dos amigos do Boa Nova, aqui de Santa Maria, especialmente o Éder, que convidou para que a gente pudesse fazer uma peça de teatro, uma encenação, né, um litero musical, digamos assim, para falar sobre o Natal, sobre Maria, sobre Jesus, mas com um foco no capítulo 30 do livro Boa Nova, que fala justamente sobre Maria e seus últimos momentos, né? E aí, nessa oportunidade, eu tive o prazer de poder interpretar um pouco das lembranças de João, né? E foi muito gratificante, foi muito bacana. E por isso que agora o pessoal tô com um novo nome aí na praça, né? Deixei de ser Lucas agora para ser João. Passou a ser João, tá certo. Mas vou te chamar de Lucas. Claro, sem problema. À vontade, à vontade. Lucas, essa peça ela pode ser encenada em outras sociedades espíritas, que não só a Boa Nova, apesar de ser uma peça de iniciativa da Boa Nova, lá de Camobi, do Éder, né? Nosso amigo Éder, um grande abraço, Éder. Com certeza. É uma peça de teatro, um espetáculo muito bacana que tem, digamos assim, uma mensagem não só de Natal, pode ser encenada com certeza e apresentada o ano todo, se for preciso, porque o capítulo 30 do Boa Nova, né, do livro, nos fala justamente disso, sobre um pouco da história de Maria, né, que inicia falando dela aos pés da cruz, quando Jesus já estava sendo crucificado, e depois a passagem que ela tem com João e as memórias que eles vão vivenciando, a recepção dela com os peregrinos, e aí vem aquela famosa frase, né, que dita por Humberto de Campos, né, escrita por Chico Xavier, né, isso também passará, que Maria fala a todos os peregrinos que procuram ela, né, e depois Jesus retornando para poder levá-la, né, digamos, ao plano espiritual, para que ela fosse então a rainha do seu reino, né? A rosa mística de Nazaré, exalando até hoje o seu perfume. Então é muito mais do que apenas uma peça no âmbito natalino, mas com certeza para que a gente possa lembrar de Maria, lembrar do Mestre, e isso é sempre importante e a gente pode com certeza levá-la em qualquer momento do ano
acredito que sem problema nenhum para outros locais. Perfeitamente. Tu falaste em Natal. Natal, o que significa, ou talvez mudando um pouquinho a pergunta, o que é o Natal para a doutrina espírita? O que a doutrina espírita nos fala a respeito do Natal? O Natal é uma data muito importante em todos os cantos do mundo, né? É uma data que nós celebramos hoje em dia muito focada na questão material, né? É uma data que nos remete a guardar um dinheirinho para poder comprar um presentinho, época de amigo secreto, época de poder fazer uma ceia de Natal junto aos familiares, aos amigos e tudo mais. Isso é muito importante, com certeza, essa confraternização, o presente dado aos amigos, que normalmente é uma lembrancinha como dizendo gosto muito de você, mas a gente não deve deixar de lembrar, como espíritas, de que há um motivo muito maior para se comemorar o Natal. E o motivo é justamente Jesus e o seu nascimento. Há algumas pessoas que dizem, alguns especialistas, historiadores, de que Jesus não teria nascido no dia 25 de dezembro. E é possível, bem possível, que ele não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Não sabemos ao certo a data que ele nasceu, não sabemos bem onde ele nasceu, mas nós imaginamos mais ou menos as condições que ele nasceu, até pelas condições da própria família, que era de bastante dificuldade. Mas não é a data que importa, na verdade. Sim. Por esse motivo, Jesus nunca deixou nada crivado, digamos assim, de uma data a ser comemorada. Porque, na verdade, Jesus queria deixar a mensagem, não deixar uma data para que a gente focasse naquilo, ou algo escrito, um livro e tudo mais. Os livros que temos hoje em dia não foram escritos por ele, mas outras pessoas que quiseram contar suas histórias ou o que ele fez. Então a mensagem do Natal e a comemoração que nós devemos fazer é focada na lembrança dos ensinamentos do Mestre, naquilo que ele deixou, não só pelo nascimento, mas o que ele deixou na sua vida, depois dos seus 30, 33 anos de vida, os exemplos vivos que ele deixou, que até hoje se mantém conosco. Lucas, em se falando de Jesus, em se falando do Natal, falamos obrigatoriamente de Jesus. E em se falando de Jesus, chegamos em Maria. E em se falando de Maria, chegamos ao que a Igreja Católica chama de Anunciação. E as imagens que a gente vê hoje da Anunciação é o anjo Gabriel trazendo a notícia de que Maria seria mãe não disse exatamente de Jesus, mas seria mãe, e seria uma mãe virgem. Como é que a doutrina espírita enxerga, explica, vê essa parte do Evangelho que está na Bíblia? O anjo, a concepção do anjo, naturalmente, pela questão católica, que nós devemos respeitar com certeza. Sem dúvida nenhuma. Pela tradição de cada um, a concepção, mas nós podemos também discordar, de certa forma, da representação angelical quando ela é feita com asas, digamos assim. Porque acreditamos, nós espíritas, que os anjos, entre aspas, como a gente chama, são nada mais, nada menos que amigos espirituais, né? Espíritos, pessoas, portanto, desencarnadas, que estão num patamar de evolução bastante superior ao nosso, né? E a questão da aparição, a anunciação, como a gente diz a Maria, nós podemos interpretar que isso talvez realmente tenha acontecido, e aí nós devemos também lembrar que ao fato de Maria ter enxergado um anjo, entre aspas, que seria Gabriel, é bem possível que naquele momento nós tenhamos então a comprovação de que Maria era, assim como todos nós somos, uma médium. Uma médium vidente. Vidente, com certeza. Que estava enxergando um espírito que vinha conversar
né? E pela maturidade, com certeza, do próprio espírito de Maria, né, conseguia naquele momento entender, né, o que era anunciado para ela. Assim como todos nós, todos os dias estamos sendo, assim como agora nós também estamos sendo observados e intuídos por amigos espirituais que são responsáveis por esse programa Palavra Espírita. Assim também são esses médiuns que ou visualizam ou também ouvem, são intuídos, e provavelmente foi o que aconteceu com Maria. Ela pode ter sido intuída ou também visualizado este amigo espiritual que vinha justamente para dizer que ela não se assustasse com essa situação. E com certeza Maria não foi uma mãe virgem como a gente acredita hoje da palavra virgem do ato sexual. Bem provável que Maria e José, assim como qualquer outro casal, a concepção de Jesus foi feita de forma natural. Né? E isso é algo que a gente tem que salientar, porque o próprio Jesus foi quem disse depois de vivo que ele não vinha para destruir as leis. Exatamente. Então ele não vinha para modificá-las, então ele não poderia nascer de uma forma milagrosa, ele vinha nascendo de uma forma, de uma concepção natural. Perfeito. Já que tu tocaste nesse nome Jesus, para a doutrina espírita, quem é Jesus? Jesus é até, digamos, um pouco difícil de a gente entender até hoje o que foi Jesus, porque nós entendemos, digamos, na nossa concepção rasa, terrena, né? Mas faltam palavras para descrever, na verdade, esse espírito. Entendemos que Jesus foi o espírito mais puro que já esteve encarnado no planeta Terra. E nós dizemos encarnado porque provavelmente Jesus não reencarnou, isso eu tenho certeza, que ele não reencarnou na Terra, né? Não provavelmente, ele não reencarnou realmente. Justamente pelo grau de evolução desse espírito. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz o que nós chamamos de escala espírita. É uma escala, digamos, do patamar, da evolução de cada espírito. E aí nós temos lá 10 pontuações, 10 tópicos que nos falam sobre a escala, desde os espíritos inferiores aos superiores, e o número 1, digamos, o top, né, seriam os espíritos puros. E aí nós vamos então encaixar Jesus nesta etapa de espírito puro. E ele se encontra, portanto, nessa escala crística, né? Por esse motivo, ele é chamado de Jesus Cristo. Muito provavelmente, ele tenha vivido, assim como nós aqui vivemos, os seus momentos de desafios, de provas e expiações, em outros mundos, né? Que não o planeta Terra. E depois, mesmo não precisando mais reencarnar, veio para encarnar na Terra, para que ele pudesse nos auxiliar de alguma forma no nosso crescimento. E ele hoje é tido como, para nós como o nosso governador. Assim como os governadores de estado que nós temos hoje em dia, ele é responsável por governar nossa terra e dar os desígnios a ela. Então, com certeza, até hoje ele continua atuando conosco. Mas nós interpretamos assim: Jesus foi com certeza o maior espírito que já esteve conosco. Lucas, em algumas palestras, quando surge a oportunidade, e eu vou te fazer esse questionamento, mas tu vai me responder no início do segundo bloco, eu costumo dizer que, ou melhor dizendo, a gente ouve muito falar que Jesus salva. Eu, particularmente, acho que não é a mais correta forma de se dizer a respeito de Jesus. Eu acho que Jesus, eu não acho, eu tenho certeza disso, Jesus não salva. As pessoas que estão me escutando, por favor, permitam eu chegar até o final do meu pensamento. Eu creio, e tenho certeza disso, que Jesus não salva. Jesus veio ensinar a nos salvarmos. Isso que para mim é fundamental. É como o professor não passa o aluno, o professor ensina como o aluno vai passar de ano. Exato. Mas isso é uma questão que o Lucas vai nos responder no início do nosso segundo bloco.
Combinado. E estamos agora encerrando, logicamente, o nosso primeiro bloco, agradecendo os nossos apoiadores culturais. A todos eles, esperamos que tenham tido um excelente, um maravilhoso Natal, porque o Natal foi ontem, dia 25, já que nós estamos gravando o nosso programa hoje com o Lucas, no dia 26 de dezembro. Então, os nossos apoiadores culturais, muito obrigado a Pampeiro S.A., a Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. Rapidinho, 2 minutinhos e a gente já volta para o Lucas responder essa questão para nós. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. Sedic, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistrô. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando agora no segundo bloco do nosso programa, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, porque são eles que mantêm esse programa no ar. Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistrô. E eu deixei uma pergunta no ar, na verdade não foi uma pergunta, um questionamento, né, para o Lucas iniciar esse segundo bloco. Eu me atrevi a dizer que, na minha concepção, Jesus não salva. Jesus veio nos ensinar a nos salvarmos. Lucas, tu concorda, discorda ou fica em cima do muro? Concordo plenamente com a tua afirmação, Jader, porque nós costumamos dizer, né? Esse só Jesus salva, né? E essa afirmação, na verdade, caiu como na boca do povo, assim como um jargão qualquer, como qualquer outro. Na verdade, a questão de salvação, né, ela se dá de outras formas, assim como nós espíritas acreditamos, né? Não pela graça divina. Se dá de diversas formas no nosso dia a dia, por exemplo. A salvação, digamos assim, que nós estamos falando junto a Jesus, era muitas vezes dita pela questão da cura que ele fazia, de que ele salvava as pessoas até mesmo da morte, como o caso de Lázaro. Sim. Né? Mas na verdade isso não passa de algo que nós falamos erroneamente, né? Porque na verdade Jesus realmente não salvava ninguém. Ele próprio, quando curava um cego, um leproso ou alguém que estava, digamos, doente da alma, ele olhava para a pessoa bem no fundo dos olhos e dizia, né, vai, não peques mais, né, não voltes a pecar. E ele dizia, né, a tua fé te salvou. Ele não dizia eu te salvei, ele nunca colocou na sua pessoa como a salvadora, né? Ele estava colocando na fé da pessoa a oportunidade da salvação. Então Jesus não fazia nada mais como um professor, né? Exatamente. Assim como você falou. Ele era e continua sendo o modelo e guia. Então, se ele é modelo e guia, significa que ele precisava sempre mostrar primeiro antes de cobrar. Porque nenhum guia vai te cobrar algo que você não sabe fazer.
Então ele levava junto com ele 12 homens que pudessem visualizar, né, não só com os olhos físicos, mas os olhos da alma, tudo aquilo que ele fazia, para que aqueles 12 multiplicassem e depois se tornassem 500 da Galileia e o mundo todo. Então ele era justamente isso, o professor. Ele mostrava como fazia, para que depois os demais pudessem repetir. Então ele não salvava ninguém, não. Com certeza absoluta. Agora tu falaste aí em Lázaro, que Jesus, entre aspas, ressuscitou Lázaro. Isso. E aí eu me atrevo a te fazer uma pergunta. Jesus fazia milagre? Não, Jesus também não fazia milagres. O caso de Lázaro é um caso que é interessante de a gente analisar. Contam que Lázaro já estava morto quando Jesus foi o ressuscitar, né? Estava numa gruta, como era comum os enterros, né, envolto em panos, e Jesus teria chegado com o pedido de uma pessoa, teria chamado ele pelo nome, né? Lázaro, Lázaro, vem para fora. E ele teria saído, né, da tumba, digamos assim. Alguns dizem que na hora, outros dizem que 3, 4 dias depois. Mas o importante é analisarmos, na verdade, o que aconteceu. E aí, voltando a dizer, se Jesus veio para nos dizer, né, que ele não vinha para infringir as leis, para quebrar com as leis, ele não poderia ter ressuscitado ninguém. Então nós acreditamos que Lázaro não estava morto de verdade. Né, que Lázaro estava, como, digamos, a medicina daquele tempo era algo não tão avançado assim, era bastante precário, muitas vezes as pessoas eram enterradas justamente vivas, porque tinham alguma quase morte, alguma coisa assim, um coma, e acreditava-se sim que estava morto, mas na verdade não estava. E o que Jesus fazia era justamente, né, lidar muito bem com a questão vibracional, as moléculas da própria pessoa, no espírito, no pensamento, e conseguia assim tirar Lázaro daquele coma, assim a gente pode dizer, mas não o ressuscitar. Então Jesus não fazia milagres, porque ele mesmo, né, dizia que ele não, que a pessoa, né, a fé da pessoa estava curando, então ele realmente não fazia. Até Jesus disse isso aí que tu falou, que foi a tua fé que te salvou. Dá para se dizer que Jesus manipulava, no bom sentido, claro, leis que naquela época eram desconhecidas, e Jesus, por ser um espírito muito adiantado, conhecia essas leis, e que algumas dessas leis até hoje nós não conhecemos, e por isso acontecem coisas que nós, segundo a minha concepção também, chamamos de milagre. Porque se existisse milagre, seria um furo na lei de Deus. E as leis de Deus são perfeitas, não existe furo. Claro. Não é? Então, Jesus operava, manipulava, volto a dizer, no bom sentido, leis que até hoje desconhecemos para fazer essas curas, etc. Ele nos fazia pensar muito, né? Porque, e até hoje, né, 2017, quase 2018 aí, ele nos faz pensar muito, justamente não só pelas parábolas que contava, mas nos fazia pensar sobre as leis daquele tempo. Então nós vamos ter naquele tempo as leis judaicas, né, que mandavam que as mulheres adúlteras fossem apedrejadas em praça pública para servir de exemplo. E é ele mesmo que vai receber nos seus pés uma mulher adúltera que foi pega em adultério, e vão perguntar a ele o que fazemos, justamente com o ímpeto de desafiá-lo, né? E aí, afinal, né, as pessoas queriam ver e desafiar Jesus para que ele não tivesse respostas. E como ele sempre tinha, não só respostas, mas perguntas para dar, ele perguntava para aquelas pessoas que estavam com as pedras já na mão, dizendo, né, quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então ele não estava contrariando as leis daquele tempo, ele estava apenas nos colocando a pensar sobre elas. E até hoje nós somos colocados a pensar sobre as nossas leis. Então nós temos com certeza as leis humanas, né, que nos regem, mas temos também essa lei divina que ela não falha nunca. E ele nos colocava a pensar sempre sobre elas. Perfeitamente.
Nós estamos falando sobre Jesus porque, volto a repetir, esse programa está sendo gravado no dia 26 de dezembro, portanto, ontem foi Natal, e o aniversariante, pelas tradições, Jesus, que nasceu, volto a repetir, pelas tradições, nasceu no dia 25 de dezembro. Agora, Lucas, continuando falando em Jesus, ele disse, abre aspas, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, fecha aspas. Caramba, ele veio trazer não a paz, e sim a, digamos assim, a guerra? Uma arma, Como é que né? se explica isso? Pois é, esta passagem que está no Evangelho de Mateus nos faz pensar muito, porque assim como outras frases ditas pelo Mestre que nos fazem ter uma pulguinha atrás da orelha, né? Se a gente for levar ao pé da letra, nós realmente vamos entender que o Mestre estava tentando armar as pessoas, né? Dar espadas a elas, né? Para se vingar, digamos assim. Mas não era esse o intuito, né? Ele estava, na verdade, tentando nos mostrar uma outra coisa. Depende muito da interpretação que nós vamos dar para a espada. De que forma é a arma que tu utiliza. É isso que nós devemos pensar, né? Ele vinha dizer, venho trazer a espada. Que tipo de espada era essa que ele estava nos trazendo? Que tipo de espada? Será que era a espada material, afiada, que nós conhecemos, a lâmina? Acredito que não, até porque não seria do ímpeto de Jesus armar-se, porque ele mesmo diz, né, no momento da sua prisão, quando o próprio João retira uma espada da bainha ali para cortar a orelha de um soldado romano para tentar defender do mestre, né? Ele diz que a guerra que eles iam travar não era aquela, que a guerra era uma outra, que quem fere com a espada também seria ferido. Então, na verdade, a interpretação que nós devemos fazer é que o Mestre estava nos trazendo a espada do saber, a espada do ensinamento, a espada do amor, a espada do exemplo. Eram outras armas. E aí cabe a gente perguntar também àquelas pessoas que estão nos assistindo, qual a arma que você utiliza no seu dia a dia? Qual a arma que você utiliza? É a arma da cintura? É a arma do calibre? Da bala? Ou é a arma do conhecimento, do amor, do carinho? Porque com certeza estas armas que Jesus utilizava, essas espadas do sentimento que ele estava armando o povo, eram e continuam sendo até hoje muito mais valiosas que as físicas. Agora, Lucas, Jesus morreu pregado na cruz. Ok. Como é que a doutrina espírita encara e explica a aparição de Jesus para os apóstolos naquela oportunidade em que Tomé disse que eu só acredito vendo, e tocou no mestre, e realmente o mestre estava ali, tocou no manto, né, dele. Como é que a doutrina explica isso? Jesus não morreu, ressuscitou? Quais são as palavras que tu pode nos explicar de forma clara, fundamentalmente, né, Lucas? Claro. E o nosso programa tem por objetivo se direcionar muito para essas pessoas, aquelas pessoas que leem romance espírita, mas que não são estudiosos da doutrina espírita. Se nós formos parar para pensar sobre ressurreição, nós vamos entender que Jesus retornou ao corpo, né? Vamos entender assim. Na verdade, nós acreditamos que as aparições de Jesus nada mais foram que a mesma situação que a aparição do anjo Gabriel para Maria. Nada mais, nada menos que o perispírito, o corpo perispiritual, né, que normalmente se forma ao nosso corpo que utilizamos. O corpo perispiritual é a roupagem do espírito. Exato. Quando a pessoa diz que enxerga espíritos, na verdade está enxergando o perispírito. Exatamente. Ok, desculpa. Isso aí. Então, nada mais, nada menos que esse próprio corpo espiritual, né, que estava naquele momento aparecendo para que eles estivessem, aqueles 11 homens, a partir daquele momento, porque um deles, Judas, já não estava mais,
aqueles 11 homens com os próprios olhos estivessem vendo que realmente há vida depois da morte. A morte não termina com tudo. Então, por isso que Jesus está aparecendo, para mostrar: aqui estou, né, vivo depois da morte. Então, a morte não existe. Perfeitamente. É um assunto, ao meu ver, espero que ao seu ver também, muito interessante falar de Jesus, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, Lucas, agradecendo essa oportunidade que tu nos dá de falar para os nossos telespectadores sobre Jesus. E deixamos o final para ti fazer as tuas considerações. Ok. Eu agradeço muito, Jader, pelo convite, o Moacir também, que entrou em contato. Poder retornar esse programa, a Palavra Espírita, trazer um pouco, né, do que a gente entende na doutrina espírita desse mestre, né, que esteve conosco. É sempre bom falar de Jesus, principalmente nessa época de final de ano, de Natal, que nos leva muito à reflexão do que fizemos durante o ano. E não só agradecer, mas eu quero deixar o meu recado a cada um que está assistindo, que você possa ter em 2018 um ótimo ano, que Jesus possa retornar no teu lar, né, para que Ele possa estar junto contigo e tua família, e quem sabe no ano de 2018, lá no próximo Natal, quando nós estivermos, quem sabe aqui sentados de novo conversando, nós não tenhamos mais pessoas aí, né, seguidoras do Cristo junto com Ele, né, assim como Ele espera de todos nós. Muito bem. Dito isto, estamos encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo, Lume, Execuções de Projetos Elétricos, Beltrame Casa Completa e Restaurante Fest Bistro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis. SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz. Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Walter Beltrame Casa Completa. Fest Bistro. Saboreie nossos sábados e segundas sem carne. Lume, execução de projetos de iluminação.